em específico, o que nós temos visto aqui nesse processo que comumente a gente chama de judicialização da política, né? Que significa dizer o quê? E é um padrão que se repete desde os anos 90. Quem perde no plenário atravessa a Praça dos Três Poderes, bate na porta do STF, leva o seu pleito e, se for o executivo de ocasião, normalmente ganha. Quando é oposição, cria algum constrangimento. O próprio Partido dos Trabalhadores era pródigo disso durante a administração Fernando Henrique Cardoso. O problema desse padrão é que essa tendência repetida no tempo gerou uma outra dificuldade, né? Que é a politização da justiça. Estou querendo dizer o que em específico? O judiciário não só passa a gostar da provocação, como ele espera a provocação. Então, se a gente for observar, William, o tanto de julgamentos estratégicos que acontecem esse ano no STF, da questão do 8 de janeiro, passando pelo Marco Civil da Internet, agora IOF, depois outros temas, a gente tem claramente duas questões que afetam profundamente a correlação de forças entre os poderes e vai na ausência de discussão sobre o Estado, que significa dizer o quê? Vários destes temas que o Supremo tem julgado, ele os julga porque o Legislativo não vota. E por que o Legislativo não vota? Porque, em termos de conjuntura, sente que a condição não é favorável e porque a atenção está focada em outra agenda. A agenda é, como você muito bem disse, a captura dos recursos. Um elemento fundamental é, isso tem como dar certo? Voltando à provocação, dá para viver nesse nível de estresse? E aqui, eu acho que é convergente a questão de não é uma crise, é um estresse, mas é um estresse que é um sintoma de uma crise de longo prazo. Então, o que a gente tem visto o Brasil, com uma recorrência enorme, vai tendo soluços institucionais em que mudam alguns atores, mas a característica é sempre muito presente. Quais são os elementos de característica? Enfraquecimento da presidência, um determinado corporativismo sindicalista do legislativo, e um judiciário que acaba sendo provocado para tomar decisões que estão muito mais na seara política do que na jurídica e que, às vezes, muda de opinião. E isso alimenta uma lógica de instabilidade jurídica que, quando a gente vai pensar no dia a dia, eu conversando com meus clientes de análise de risco e provavelmente a Zerna conversando com os dela, ou quando o professor Marco Antônio Teixeira faz alguma consultoria, as pessoas olham para a gente e falam, e aí, o Brasil vai virar o quê? A Venezuela? Um outro país? O que está acontecendo? E a única resposta a dizer não é o fim do mundo, mas é um abalo sísmico considerável dentro de uma lógica que você tem uma sequência de abalos sísmicos. E isso é muito ruim para melhorar a condição da discussão sobre o país e também para melhorar a condição daquilo que é a construção de negócios e de eventual crescimento econômico ao final do dia.